Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alba Monteiro, né? Eu peço que você se inscreva, que você curta, que compartilhe. Hoje o tema é bem interessante, né? Sobre o nosso subconsciente. E eu estou justamente com o livro, né, de Dr. Joseph Murphy, né? Então, a obra dele teve o sucesso tem, né, na verdade, sucesso com mais de 1 milhão de exemplares vendidos, né? Tão bom que é esse livro, né, de Joseph Murphy, que fala justamente sobre o nosso inconsciente, nosso subconsciente, né? Como o poder da autossugestão pode influenciar nossa mente, né? É o tema do livro hoje, né? Na página 40 e 41. Eu peço que você fique até o final, né? Que é bem interessante, né? Que é falando da autossugestão, né? Como ela elimina, como a autossugestão elimina o medo. Então, uma primeira história é sobre a Janete R, né? O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo, tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano. Corretamente, pode ser de enorme utilidade. O que quer dizer? Se eu uso e se eu sugestiono a minha mente com palavras negativas, então eu vou trazer para a minha realidade. E principalmente se eu fizer isso com frequência, né? E se eu sugestiono com palavras positivas, né, que como a palavra ela tem muito poder, né, e o subconsciente aceita tudo como uma verdade, né, ele só responde sim a tudo, então é óbvio que é bom a gente sugestioná-la com palavras positivas, né? Até quando a gente vai falar com outras pessoas também, exemplo, a gente for dar um conselho, pensar em julgar alguém, a gente não julgar, exemplo, a gente falar palavras positivas para outra pessoa. Por quê? Se a gente fala palavras negativas para outras pessoas também, elas vão acreditar que elas são aquilo, né? E às vezes você pode prejudicar a vida de alguém apenas com a palavra. Tanto a vida de alguém, né? Quanto a sua também, né? Se você se começa a pensar que você tá, eu não vou conseguir tal prova, resolver tal prova, não vou conseguir conseguir dinheiro na minha vida, não vou, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo no agora. Você ficar pensando tudo no agora e negativo, é isso que você vai atrair. Então, é bom você sugestionar a sua mente com palavras positivas, né? Um exemplo, eu sou rica, eu sou próspera, é, é, eu sou muito feliz, eu sou grata por tudo isso que eu tenho no agora. Aí você fala as qualidades que você já tem, você fala o dinheiro que você já tem, mesmo que você não tenha, mas você sugestione como no agora, como se você já tivesse, para ir acontecer lá na frente. Eu vejo assim. Então aqui é a história da Janete R, né? Aqui. Janete R. era uma jovem e talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também muito apreensiva. Ou seja, ela se sentia insegura, né, com ela mesma, achava que não ia conseguir. 3 vezes antes, quando cantará para diretores, não se sairá bem. A razão, medo de fracasso, né? Embora possuísse uma voz maravilhosa, costumava dizer a si mesmo: quando chegar a hora de eu cantar, vou ser horrível. Nunca vou conseguir o papel. Eles não vão gostar de mim e vão se perguntar como tive coragem de me submeter ao teste. Sei que vai ser um fracasso. Ou seja, tudo isso foi muito negativo, né? Que ela pensou e sugestionou para a própria mente dela. A mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões negativas como se fosse um pedido e passou-lhe a dar-lhes realidade e fazer com que isso acontecesse. Ou seja, o subconsciente obedeceu ao pedido, porque o que ela pensou tudo de negativo, ou falou, né? Pronto, isso sugestionou a mente, né? E ela foi aceitando. É isso que você quer? Então você vai ter. Não é que o subconsciente e o universo são pessoas, são seres más, que têm má intenção. Eles só respondem sim, né? Eles não questionam, não mandem isso para o meu subconsciente, não façam isso comigo. Ele não fala isso, ele não conversa com você dessa maneira, ele sempre aceita sim. O subconsciente, ele é como o próprio universo, sempre vai aceitar sim. Então, se aceita sempre sim e não entende o não, é bom a gente sugestionar com palavras positivas e pensamentos positivos. Eu vejo assim, né?
Pronto. A causa era uma autossugestão involuntária, né? Seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção profundos, que por seu turno se tornaram realidade. Então, a jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas e fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. Ou seja, ela teve uma consciência na hora, né? Ela teve ou a intuição ou uma consciência na hora e percebeu que estava errando nas palavras. Então, começou a trocar por palavras positivas, né? O que fez foi o seguinte: 3 vezes ao dia trancava-se em um quarto silencioso, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos, tanto quanto podia, aquietava o corpo e a mente, né? A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. O que quer dizer, né? Que eu acho que eu entendo, né? Que ela desacelerou a mente, né? E trancou os pensamentos, né? Esqueceu-se lá das coisas externas, né? E relaxou a mente, que fez com que ela pudesse sugestionar, fazer com que o subconsciente aceitasse mais como uma verdade. Por quê? Porque a mente estava calma, né? Bom, a fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que se sentava para fazer o exercício, repetia lenta, tranquilamente, com confiança, essa afirmação de 5 a 10 vezes. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de deitar-se. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrado e confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco. Ou seja, ela afirmou muitas vezes, né? Mas ela conseguiu apenas quando ela relaxou a mente, esqueceu o mundo externo, né? Desacelerou a mente. Então, o subconsciente aceita muito mais rápido. É igual quando a gente vai dormindo, né? Que as nossas ondas cerebrais, elas vão baixando e a gente vai pegando no sono. Então, ali é o ponto certo de você visualizar o que você quer e você sugestionar a mente. É a mesma coisa. Aí, pronto. Já aqui já é outra história, né, gente? É de outra mulher aqui, ó. Como ela recuperou a memória. Uma mulher de 75 anos sempre se orgulhava de possuir boa memória. Como todo mundo, esquecia-se de vez em quando, de uma coisa ou outra, mas não se importava com isso. Enquanto envelhecia, porém começou a notar essas ocorrências e preocupou-se cada vez que esquecia alguma coisa, dizia a si mesmo: deve estar perdendo a memória, é por causa da idade. Como resultado da sugestão negativa, esquecia cada vez mais nomes e fatos. Ela chegou à beira do desespero, mas por sorte deu-se conta de como estava prejudicando a si mesma. Resolveu inverter o processo. Em todas as ocasiões em que se sentia tentação de pensar, estou perdendo a memória, parava. Mais do que isso, deliberadamente invertia o processo. Várias vezes por dia, praticava a autossugestão positiva induzida, né? E qual foi a frase que ela falou, né? De hoje em diante, minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Sempre me lembrarei de tudo que precisar saber em cada momento do tempo e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas. Eu as reterei automática e facilmente. Tudo o que eu quiser recordar acudirá imediatamente na forma correta, a minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será melhor do que já foi. 3 semanas depois, a memória dela voltou ao normal, gente. Tá vendo como o poder da autossugestão, né, faz, né, na nossa mente? Então, quer dizer, o subconsciente atendeu, ela conseguiu inverter o processo e conseguiu sugestionar com essas palavras positivas, né, e recuperou a memória. Então, a gente tem que pensar sempre nas palavras positivas, tem que pensar sempre no que a gente vai pensar sobre o outro, sobre si mesmo, né? As palavras que a gente vai usar quando vai conversar com alguém, né? Então, tudo tem um
poder de autossugestão, né? Às vezes a gente pode até prejudicar alguém com uma palavra negativa e não sabe, às vezes inconscientemente, ou nós mesmos, né, com autossugestões negativas. Eu vejo dessa forma. Então, gente, esse foi meu vídeo. Eu peço que se inscreva, que curta, que compartilhe, né, que dê seu comentário aqui no meu canal. Eu fico muito grata, dê sua opinião, né? Se vocês já leram esse livro, né, que vocês comentem aqui qual a melhor parte desse livro que vocês mais, eu acredito que, como eu tô lendo esse livro ainda, eu acho ele muito bom por completo. Mas eu sei que sempre tem partes que você, mais específicas, que você vai querer utilizar, né? Vai fazer testes com você mesmo, então é muito bom. Eu peço que você dê seu comentário também sobre esse livro. Então, eu peço que se inscreva, curta, compartilhe, dê seu gostei, toque o sininho das notificações e muito obrigada.